Agora a gente está num outro momento que é a eliminação de dois líderes de dois grupos terroristas em duas capitais, e isso aumenta novamente a temperatura, né? André, obrigada pela presença aqui no Conexão. A gente vai falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo. Esse conflito vai completar 10 meses amanhã, a partir de um ataque terrorista que matou 1.200 pessoas. Foi a maior ofensiva sofrida por Israel dentro do seu próprio território em décadas, e uma ofensiva inédita. O Hamas ainda levou 250 reféns nesse ataque terrorista. Agora, de lá para cá, a resposta israelense deixou também quase 40 mil palestinos mortos, segundo as autoridades locais. E o que está me causando mais apreensão é que, além de não ver o arrefecimento em Gaza, a gente está vendo ofensivas fora deste território, já conflagrado. Então, tem notícia de ação na Cisjordânia, no sul do Líbano, agora o Irã. O que você está vendo? Porque eu, sinceramente, não vejo a temperatura baixar e temo muito de que a situação se agrave ainda mais. Bom, Daniela, eu acho que primeiro bom dia para vocês aí. Eu estou em Israel, então já é tarde aqui, mas bom dia para vocês. Eu acho que a gente tem várias fases desses últimos 10 meses. Acho que a primeira análise que a gente tem que fazer é os primeiros dias que o Hamas, eu acho que ele estava esperando que o Hezbollah e o Irã e outros grupos entrassem da mesma força que eles entraram, numa guerra total contra Israel. O Hezbollah começou os seus ataques, o primeiro ataque do Hezbollah contra o norte de Israel foi no dia 8, e desde então ficou o Hezbollah e Israel trocando ataques e contra-ataques no que a gente chama de abaixo do nível da guerra, bem abaixo do nível da guerra. Eram alguns tiros do Hezbollah, alguns tiros de Israel, e nessa troca de 10 meses entre Israel e Hezbollah, Israel já eliminou mais de 400 membros do Hezbollah, entre outras pessoas de outros grupos ligados ao Hezbollah e ligados ao Hamas no Líbano. Pouquíssimos civis morreram no Líbano, comparado com o número de pessoas do Hezbollah e de outros grupos, diferentemente de Gaza, né? E de 20 a 30 pessoas morreram em Israel, principalmente civis, depois dos ataques que o Hezbollah começou no dia 8. E os Houthis entraram também, de novo, eles são um grupo armado e financiado pelo Irã. O Hezbollah também é um grupo armado e financiado pelo Irã. Eu acho que a estratégia do Irã, no momento depois do atentado, é cansar Israel em outras frentes, para que Israel precise se preocupar com outras frentes e ao mesmo tempo, fazer com que o seu exército e as suas forças armadas fiquem mais cansadas e não focadas num único objetivo, que seja a destruição do poder bélico do Hamas na faixa de Gaza e libertar os reféns. Mas de lá para cá, muitas coisas aconteceram no Oriente Médio, né? A gente viu que o presidente do Irã morreu num acidente de helicóptero, foi eleito um outro presidente que dizem que era um reformista, mas aparentemente nessa questão ele não é um reformista. Existe agora a desistência do Biden e eventualmente uma candidata que pode bater Donald Trump, e isso muda também a configuração do que aconteceu, do que estava acontecendo antes na política americana, de que Trump era o grande favorito das eleições. Agora parece que as coisas mudaram um pouco de figura. Então, existem muitas partes em movimento que podem gerar resultados diferentes. Eu li agora uma análise de que o Putin mandou o seu secretário de defesa, né, do Conselho de Defesa Nacional da Rússia, para o Irã, e ele pediu em nome do Putin para que a resposta iraniana sobre o suposto envolvimento de Israel na eliminação de Ismail Haniyeh, o líder do Hamas, contra Israel, não mate pessoas, né? Se limite a atacar uma base militar ou alguma infraestrutura militar, mas que não mate pessoas, para não causar, então, aí uma retaliação israelense. Então, tudo pode acontecer no Oriente Médio. A gente chama o Oriente Médio ele tem o tempo todo um chão escorregadio, não dá para saber exatamente o que vai acontecer nos próximos meses. André, e diante de tanta insegurança, tem alguma coisa que possa ser feita para baixar essa temperatura?
Olha, eu acho que existem algumas coisas que eu acho que as lideranças podem fazer para baixar a temperatura. E aí elas não são, elas são paralelas. Existem ações militares que podem eventualmente baixar a temperatura. Por exemplo, se Israel agora encontrasse Yahya Sinwar em Gaza, junto com todos os reféns forem libertados em algum acordo de cessar-fogo não permanente, porém temporário, isso abaixaria a temperatura. Eventualmente, se Israel não retalhar com muita força o ataque do Irã, como aconteceu em abril, né? A gente tem que lembrar, em abril, o Irã lançou 300 foguetes e mísseis contra Israel, a maior parte deles, né, 99% foi abatido no ar, sem entrar no espaço aéreo israelense, pelo sistema de defesa aérea de Israel e de outros tantos países, incluindo países árabes. Os 2 mísseis balísticos que caíram não causaram danos ou mortes. Então, a resposta israelense, porque não teve danos e nem mortes, foi uma resposta pontual, destruindo o radar da base nuclear de Natanz, né, da defesa aérea da base nuclear de Natanz, que é um gesto que Israel fez para mostrar para os iranianos: nós conseguimos destruir o lugar mais estratégico que vocês têm. E Israel não assumiu a autoria para poder, eventualmente, dar aos iranianos a capacidade e a possibilidade de absorver esse contra-ataque israelense sem precisar responder de novo, e isso abaixa a temperatura, e realmente abaixou a temperatura entre Irã e Israel naquele momento. Agora, a gente está num outro momento, que é a eliminação de 2 líderes de 2 grupos terroristas em 2 capitais, e isso aumenta novamente a temperatura, né? Então, um acordo de cessar-fogo, a eleição nos Estados Unidos, eventualmente Israel conseguir algum ganho estratégico um pouco maior que vem conseguido ganhar nos últimos meses em Gaza, porque parece que tem uma sensação de que a guerra está estagnada na questão militar entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, e a gente não tem, nós aqui, tanto cientistas políticos como vocês, jornalistas, a gente não sabe todas as informações, a gente não sabe se a gente sabe 90% ou 10% do que eles sabem, né, dentro dos escritórios da inteligência militar. Então, se existir algum ganho um pouco maior, se o Sinwar, por exemplo, que é o de facto líder do Hamas em Gaza, que é quem vai decidir no final das contas um cessar-fogo, tudo isso pode mudar todo o cenário nas próximas semanas. André, muito bom dia. Aqui, Camila. Quero te perguntar sobre o Netanyahu, né, o primeiro-ministro israelense. Ele tem dito que Israel já está numa guerra multifronteiras, mas que o país está preparado. Agora, é fato que o Irã dá apoio e armamento a milícias locais que também são um fator de risco, né? Queria que você explicasse isso para a gente, por favor. Bom, Israel está numa guerra assimétrica contra o Hamas já há muitos anos, né? Existem acordos de cessar-fogo que encerraram os conflitos entre Israel e o Hamas, tanto em 2009, em 2012, 2014, 2021, e agora a gente está novamente vendo um conflito armado de larga proporção entre Israel e o Hamas controla Gaza. Agora, o Hamas não é um poder estatal, é um grupo que controla uma região, assim como os Houthis controlam uma região do Iêmen, assim como o Hezbollah controla regiões no Líbano, assim como essas milícias iranianas dentro do Iraque estão lá para poder enfrentarem os interesses do Iraque e enfrentarem os interesses do mundo livre dentro do Iraque, depois da queda do Saddam Hussein. Então, todos esses grupos, eles funcionam, às vezes, muito por procuração do Irã. Então, eles atacam os interesses iranianos sem que o ataque seja feito através do solo iraniano, e aí não é o Irã atacando os Estados Unidos, ou a Europa, ou Israel, são esses grupos. E essa multifronteira, né, que a gente está falando que é uma guerra de várias frentes, é realmente um problema de segurança nacional para Israel, porque tem um problema no norte, existe um problema com grupos armados ligados ao Hamas ou não, Jihad Islâmica na Cisjordânia. Existe o Hamas em Gaza, que tem uma estrutura militar muito mais robusta do que na Cisjordânia, mas existe Hamas e Jihad Islâmica na Cisjordânia, e os Houthis no Iêmen. Eu vejo da seguinte forma: os Houthis no Iêmen é um perigo muito mais tático do que um problema estratégico, porque os Houthis eles têm mísseis, só que o Iêmen está a 2.000 quilômetros de Israel. Israel tem capacidade aérea de chegar ao Iêmen, isso foi provado
na última vez que Israel atacou agora Rubeba, em resposta ao drone que os Houthis lançaram contra Tel Aviv. E, obviamente, que Israel tem muito mais poder que eles para poder responder, mesmo que seja 2.000 quilômetros de distância. O problema de Israel e o problema da região é a proximidade dos grupos com as fronteiras de Israel. Isso é uma coisa muito mais grave, importante e urgente para os israelenses resolverem, porque existem ainda 100.000 pessoas que estão evacuadas de suas casas no norte de Israel, e o Hezbollah tem 150.000 mísseis e foguetes que podem alcançar qualquer parte do território de Israel e podem literalmente desligar a economia israelense ou até mesmo o dia a dia israelense por alguns dias, caso exista uma guerra total entre o Hezbollah e Israel, e obviamente o Líbano seria severamente danificado pelos contra-ataques israelenses. Então, Israel tem um problema estratégico mais longe e um problema mais estratégico mais perto. O Irã é um problema estratégico, existencial, caso exista um programa nuclear já desenvolvido e o Irã tenha uma bomba nuclear. A gente fala nas relações internacionais que se o Irã tiver uma bomba nuclear, eles vão dar o que a gente chama de nuclear umbrella, que seria um guarda-chuva nuclear para esses grupos. Eles teriam mais coragem de atacar os seus interesses, os interesses iranianos, que é o interesse que vai na contramão dos interesses da normalização, da paz, da ideia de dois estados, dos países árabes de Israel e até mesmo os próprios interesses nacionais palestinos. Muito bom, André. Muito obrigado por explicar, né, esse assunto que é tão complexo e merece mesmo essas traduções para a gente acompanhar. Obrigado, André. Obrigado a vocês. Muito bom te ouvir. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. Ótimo dia.